Demorou, mas parece que as elites voltaram a se sentar no colo do Bolsonaro, a julgar por essa reportagem de capa da revista Veja. E a gente se recorda muito bem que foi a Veja, nos seus áureos tempos, depois foi vendida, mas permaneceu com o mesmo perfil ideológico e, a julgar por essa matéria também, com o mesmo poder de mudar os acontecimentos ou os ventos na política brasileira. Então, o que diz essa reportagem, muito bem aqui analisada pelo site Brasil 247, não é? Um site que não confessa, não esconde suas ligações com o PT. E diz aqui que a revista Veja pisca para Bolsonaro e ele promete que não dará golpe em 2022. Mais adiante, aquilo que a gente quer centrar o nosso comentário de hoje. Capa da revista Veja desta semana sinaliza a reconciliação da elite com Jair Bolsonaro para um eventual enfrentamento contra o ex-presidente Lula. Além de negar golpe, Bolsonaro elogiou o ministro Roberto Barroso. O Bolsonaro parece ter ensaiado aí um movimento que o Lula, logo no início de sua campanha vitoriosa de 2002, lançou lá o slogan Lulinha, paz e amor. Aqui parece o Bolsonaro bonzinho, né, dizendo que não vai melar o jogo e que houve aquela concentração do 7 de setembro para demonstrar que ele tem povo, não é? Não tinha nada de golpe militar. Ele continua um tanto áspero com o seu vice, o Mourão, o Hamilton Mourão, o general, que também deu uma resposta dizendo que o Bolsonaro tinha falado para ele, tinha falado para a Veja, que o Mourão está muito velho ainda para entender do jogo político. Ele foi general há muito tempo. E aí o Mourão falou que realmente ele entende de milico essa reportagem da revista Veja que repercutiu em todos os colunistas políticos, dando sinais de que já caiu em campo para jogar contra o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A revista Veja publica neste final de semana uma reportagem de capa intitulada A chance de um golpe é zero. Uma citação de entrevista feita com Jair Bolsonaro. O subtítulo é: o presidente afirma que não vai melar as eleições de 2022. Garante respeito do governo ao teto de gastos e explica a sua opinião sobre as vacinas. Olha aqui o perigo, né? Ele, voltando aos seus antigos amores com as elites, é claro que ele agora vai partir com tudo para as privatizações, aquelas privatizações selvagens que já estão aí na boca para ser concretizadas. Leia-se, não é? A privatização da Eletrobras, dos Correios. E a gente não sabe mais o que vem por aí, porque o projeto era deixar isso para o Mourão, não é? O Mourão como vice do Bolsonaro, que assumiria num processo aí de impeachment ou então de uma canetada do Supremo Tribunal Federal. Mas como isso hoje se revela a cada dia mais difícil, principalmente por causa da consolidação desse apoio aí empresarial do Bolsonaro, isso parece ter mudado muito o quadro e o panorama político brasileiro. Então, daqui para lá, a chance de um golpe é zero. De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade, disse Bolsonaro na entrevista. Aí o site Brasil 247 diz que foi uma entrevista chapa branca
que serviu para sinalizar está de pé o acordo combinado com Michel Temer. A gente se recorda que foi o Michel Temer, né, que foi o grande interlocutor do Bolsonaro com o sistema econômico depois daqueles movimentos, né, das repercussões negativas que teve o 7 de setembro do Bolsonaro. Bolsonaro chegou a elogiar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, até recentemente um dos seus principais alvos. Abre aspas. Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. As Forças Armadas vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia. O Bolsonaro está pouco se preocupando, né, com a consistência, a consequência ou a coerência do que vinha dizendo, né, como aquela coisa da urna eletrônica, que ele queria ver a urna impressa, né, para que o eleitor tivesse condições de provar que realmente depositou um voto num candidato e não no outro, que possivelmente seria ali fisgado pelos chamados algoritmos da internet. A publicação menciona críticas a Bolsonaro, a publicação da Veja, mas passa ao largo dos crimes de responsabilidade cometidos por ele, o Bolsonaro, alvo de mais de 120 pedidos de impeachment e de inquérito do Supremo Tribunal Federal no âmbito das investigações sobre um esquema criminoso de fake news. A revista apenas menciona de forma genérica problemas com a alta dos juros e da inflação e os trabalhos da CPI da Covid. Nada disso, porém, diz Bolsonaro, parece atormentar o presidente, destacou a revista Veja. A reportagem perguntou a Bolsonaro acerca do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder disparado em todas as pesquisas eleitorais, com chances de vitória no primeiro turno. Eles ficam jogando isso aí. Ele pegou uma economia, de certa forma, arrumada do Fernando Henrique Cardoso, afirmou Bolsonaro na entrevista, mentindo sobre as condições da economia em que Lula assumiu com uma crise brutal. Ao falar sobre sua gestão, Bolsonaro cravou: a única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tem um comunista sentado naquela cadeira, só essa. Ameaçou o Bolsonaro, né? Bom, e aí como é que fica, né? Aí a chamada terceira via, ela ainda vai tentar conseguir emplacar? Dificilmente. Porque o Dória, não é? O Dória está numa situação dramática lá no seu PSDB, competindo com o governador do Rio Grande do Sul e o prefeito de Manaus. Mesmo assim, não é? Mesmo que saia candidato vitorioso do PSDB, o Dória dificilmente terá condições de reverter esse quadro. E isso significa que todo o poder econômico tende a depositar toda a sua força política, eu diria econômica e também militar, no Bolsonaro. E eu, quando falo militar, eu me refiro ao poder dos Estados Unidos, que está sempre por trás dessas manobras políticas envolvendo a direitona latino-americana, inclusive a brasileira.